E aí, minha nobre e seleta congregação de historiadores da Grand Line. Sejam bem-vindos à autópsia definitiva do episódio 1142 de One Piece. Um capítulo que foi uma sinfonia de caos, reencontros emocionantes, conspirações sombrias e a preparação para uma revelação que promete abalar os alicerces do mundo. Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo diretamente da linha de frente da agora condenada Ilha do Futuro, Egghead, pronto para dissecar a chegada dos guerreiros de Elbaf, a batalha desesperada pela sobrevivência, os planos misteriosos dos piratas do Barba Negra e a mensagem final de um gênio à beira da morte. Esqueçam um resumo superficial. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura, detalhada e eletrizante narrativa dos fatos. Mas antes de mergulharmos nesse momento único, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você sempre encontrará crônicas tão intensas quanto essa, para reviver cada detalhe da maior aventura já contada. Nossa história começa com uma cena de comédia surreal em meio ao apocalipse iminente. Luffy, que estava em um coma alimentar autoinduzido após devorar o suprimento de comida de uma semana em segundos, termina sua refeição, para o choque absoluto dos marinheiros que o cercavam, prontos para acorrentá-lo com Kairoseki. Seu corpo de borracha digere tudo instantaneamente, retornando ao seu tamanho normal em um piscar de olhos, como se a montanha de comida nunca tivesse existido. Os marinheiros, momentaneamente distraídos pelo bombardeio ensurdecedor do Booster Call que chovia sobre a ilha, tentam se recompor, avançando com suas algemas. Mas é tarde demais. Com um sorriso largo que parece rachar seu rosto e o som rítmico, primitivo e contagiante dos tambores da libertação ecoando de seu coração, Luffy ativa imediatamente o Gear 50. Em uma explosão de fumaça branca e liberdade pura, ele se transforma no Deus do Sol, Nika. E com uma lufada de ar que parece carregar a força de um furacão, ele sopra os marinheiros para longe como se fossem folhas secas ao vento, com uma expressão de pura e infantil diversão. Enquanto isso, em outra parte da ilha, a tragédia iminente se aproxima de seu clímax. Os pacifistas Mark III, com os rostos impassíveis de seu modelo original, Kuma, miram em sua própria filha, Bonnie. Mas Dr. Vegapunk, mesmo mortalmente ferido, com o corpo empalado e a vida se esvaindo, faz sua última e mais brilhante jogada, um checkmate programado anos atrás, nascido da empatia e da culpa. Ele consegue contatar a satélite Atlas e lhe dá uma mensagem urgente e codificada para Bonnie. Atlas, em um ato de lealdade final a seu criador, retransmite a mensagem. E Bonnie, com uma nova e desesperada esperança em seus olhos, uma compreensão súbita, grita uma ordem para os exércitos de clones de seu pai. Papai, pare, nos ajude a escapar. E então, o impensável, o impossível, acontece. Para o horror completo e absoluto dos marinheiros, dos vice-almirantes e do próprio Saint Saturn, os pacifistas se viram em um uníssono perfeito e mecânico. Suas luzes de mira, antes focadas em Bonnie e nos chapéus de palha, agora se voltam para a frota da marinha. E eles abrem fogo. As armas perfeitas do governo mundial, os pilares de sua força militar, se tornaram seus inimigos mais uma vez. A verdade por trás da programação é revelada, uma obra-prima de engenharia e amor paternal. Vegapunk, atormentado pela ideia de que os clones de Kuma pudessem um dia ser ordenados a matar sua própria filha, programou secretamente uma hierarquia de comando final, uma diretriz inabalável e superior a todas as outras. Ele deu a Bonnie, a filha de Kuma, a maior autoridade sobre todos os pacifistas, um nível de controle genético e sentimental que superava até mesmo dos 5 anciões. Ele sabia que esse segredo, essa traição à sua lealdade forçada, lhe custaria a vida, e a consequência vem imediatamente. Saturn, fumegante de uma raiva divina por ter sido enganado e feito de tolo, empala Vegapunk com ainda mais força, um golpe final e mortal, enquanto o cientista sorri, sabendo que seu último ato foi de proteção. Bonnie e Frank assistem, horrorizados e impotentes, enquanto Vegapunk cai. Um Saturno, agora com a fúria de um deus traído, ordena a Kizaru que encerre a farsa e mate todos eles. Imediatamente, o Almirante da Luz, com uma velocidade que desafia a percepção, se teleporta para o alto. Ele dispara uma chuva de feixes de luz, forçando todos a se protegerem, antes de criar outra de suas espadas de luz pura. Ele aparece como um anjo da morte com um terno listrado, bem na frente de Kuma, que ainda protegia Bonnie com seu corpo quebrado. Com uma voz carregada de uma tristeza palpável, uma relutância que contradiz suas ações, Kizaru diz aos dois que os matará com um único golpe, para que não sintam dor, um último e estranho ato de misericórdia. Mas, antes que ele possa desferir o golpe fatal, uma figura branca e gigante, rindo com uma alegria que parece zombar do próprio apocalipse, surge do nada e o acerta com um soco poderoso, enviando o Almirante da Luz voando pelos ares. É Luffy, em sua forma de Gear 5, o guerreiro da libertação. Com um sorriso, ele toca o chão, transformando-o em borracha, criando uma superfície elástica que amortece a queda de todos que estavam caindo, salvando-os de uma morte certa com um ato de pura fantasia. Bonnie corre para o lado de Vegapunk, tentando desesperadamente estancar o sangramento e salvar o homem que, ela agora entendia, também tentou salvar sua família. Nesse momento, o Gigante de Ferro, a relíquia antiga que estava no Ferro Velho, começa a se mover novamente. Seus olhos, antes apagados por séculos, brilham com uma nova e intensa luz,
como se estivesse respondendo a um chamado antigo. Bonnie, então, se concentra no som do coração de Luffy, o ritmo dos tambores da libertação, Don Dó Tot, Don Dó Tot, e ela reconhece. Não é apenas um batimento cardíaco, é a mesma melodia que seu pai, Kuma, costumava cantarolar e dançar para ela quando ela era criança, a canção de Nika, a canção da esperança. Vegapunk, com suas últimas e ofegantes respirações, diz a ela que ele, no início, também era cético. Ele não conectou os pontos, não ousou acreditar na lenda, até ver com seus próprios olhos. Mas agora, ele não tem mais dúvidas. Luffy é, de fato, a reencarnação do Deus do Sol, Nika. Com um último suspiro de otimismo e fé na próxima geração, ele declara que o Buster Call, que antes parecia o fim do mundo, agora é um problema trivial, um mero aborrecimento para Luffy. Porque pessoas de todo o mundo, escravos e oprimidos, têm rezado pelo retorno de Nika por centenas de anos. A vontade coletiva da história, a esperança de séculos, estava convergindo naquele exato momento, naquela ilha. Como se o próprio universo quisesse confirmar as palavras proféticas de Vegapunk, um relatório desesperado, incrédulo e apavorado chega aos navios da marinha. Um navio, de um tamanho tão colossal que desafiava a lógica, apareceu na costa nordeste da ilha e está, sozinho, dizimando a frota do Buster Call, esmagando navios de guerra como se fossem brinquedos de banheira. A cena corta para o navio em questão, o imponente e glorioso Viking Valente, o navio dos novos piratas gigantes. No convés, Dory e Brogy, os lendários gigantes de Elbaf cujo duelo em Little Garden durou 100 anos, riem com suas gargalhadas que soam como trovões, enquanto destroem os navios da marinha com uma facilidade brutal e alegre. Eles declaram, com suas vozes que abalam o mar, que vieram resgatar seus amigos, os Chapéus de Palha, cumprindo a promessa que fizeram em Enies Lobby. E, para o choque de todos os marinheiros que podiam ouvir, ambos se referem a Luffy não como o Chapéu de Palha ou Imperador, mas como o Deus do Sol. A chegada dos gigantes, os lendários e orgulhosos guerreiros de Elbaf, como aliados declarados de Nika, muda completamente o tabuleiro de xadrez em Egghead. A aniquilação certa se transformou em uma batalha campal de proporções míticas. A fuga, que antes parecia uma fantasia impossível, agora se torna uma possibilidade real e gloriosa. A vontade de Chara, o sonho de Kuma, a tecnologia de Vegapunk e as preces silenciosas do mundo estavam convergindo em Egghead. E no centro de tudo, um garoto de borracha com um sorriso no rosto, agora ladeado por gigantes, estava prestes a mostrar ao governo mundial o verdadeiro e incontrolável significado da libertação. A festa estava apenas começando. Nossa história começa com um som de trovão que não vem do céu, mas da terra e do mar. Os novos piratas gigantes, liderados pelos lendários Dory e Brogy, chegam a Egghead, anunciando sua presença com a destruição de navios de guerra da marinha. Dory, o gigante azul, com a autoridade de um general veterano, dá a ordem. Ele e Brogy, o gigante vermelho, avançarão pelo centro, criando o caos, enquanto Oemo e Kashi, os antigos guardiões de Enies Lobby que agora retornaram à sua tripulação, atacarão pelos flancos. A missão deles é simples e brutal, afundar qualquer navio da marinha que encontrarem e ignorar o fogo de canhão como se fossem meros fogos de artifício. A invasão de Elbaf havia começado, e a frota do Buster Call, antes uma força de aniquilação, agora se via na posição de presa, sendo esmagada como brinquedos por forças colossais. A bordo do Thousand Sunny, que ainda deslizava perigosamente sobre o gelo, Usopp, usando um binóculo, avista as figuras inconfundíveis de seus velhos amigos, Dory e Brogy. A visão dos guerreiros que ele tanto admirava em Little Garden, os homens que lhe ensinaram sobre a honra e o orgulho de um guerreiro, agora ali, em carne e osso, para salvá-los, o leva às lágrimas. Eram lágrimas de alívio, de saudade e de pura alegria. Nami, ao seu lado, com seu olhar aguçado, reconhece as figuras de Oemo e Kashi, deduzindo que os gigantes devem ter feito uma parada estratégica em Little Garden para buscá-los. A notícia alivia um peso do coração de Usopp, que temia nunca mais ver seus amigos gigantes em Elbaf. Edson, o satélite de Vegapunk, observando a cena, fica surpreso que os Chapéus de Palha tenham uma conexão tão profunda com a dupla lendária e teoriza que eles devem ter ouvido sobre a situação em Egghead através das notícias que o Big News, Morgan já estava espalhando pelo mundo. Percebendo que seus salvadores chegaram, que a rota de fuga estava sendo aberta, Usopp, com uma nova determinação, declara que eles precisam terminar os preparativos para a partida, agora. Enquanto a esperança florescia no Sunny, em outras partes da ilha, a situação continuava tensa e desesperadora. Brook contata Nami, informando que o navio trenó descontrolado está se aproximando da posição dela. Enquanto isso, Jing ainda corre para a localização de Zoro, que continua travado em um combate exaustivo e aparentemente sem fim com Rob e Luxie. Os dois estão visivelmente cansados, seus corpos cobertos de feridas, mas nenhum dos dois está disposto a ceder um centímetro. Luxie, em uma tentativa de guerra psicológica, tenta quebrar o espírito de Zoro, chamando-o de peso morto, argumentando que sua teimosia em lutar está impedindo a fuga de sua tripulação e que ele deveria se render para lhes dar uma chance de escapar com vida. Zoro, no entanto, com um sorriso zombeteiro e ensanguentado, insulta Luxie por pensar que tem qualquer controle sobre a luta, sua determinação inabalável. Na frota da marinha, o caos reina.
Um relatório desesperado informa que cerca de 30 de seus navios de pequeno e médio porte foram completamente destruídos pelos pacifistas rebeldes. O vice-almirante Red King, em uma tentativa de conter as perdas, ordena que todas as embarcações menores recuem e que os navios de guerra maiores, com sua blindagem superior, avancem para a linha de frente, lamentando o desperdício de ter que destruir suas próprias e valiosas armas. De volta ao grupo de Luffy, o Deus do Sol, confuso com as lágrimas de Bonnie, pergunta por que ela está chorando. Ela, com o rosto banhado em lágrimas de alívio e gratidão, diz que é porque o procurou por tanto tempo, a ele e a Nika. Luffy, sem entender a profundidade de suas palavras, muda de assunto, perguntando sobre o soco que ela tentou dar antes. Bonnie, então, com uma nova e perigosa determinação em seus olhos, faz um pedido inusitado. Ela pede a Luffy que lhe mostre como dar um soco de verdade, usando o Saturno como alvo, revelando a ele que foi o Gorosei quem feriu mortalmente Vegapunk. Saturno, furioso com a insolência, diz que nenhum deles tem o direito de viver, mas Luffy ignora e se prepara para atacar. Saturno ataca primeiro, mas Luffy, em sua forma Nika, resiste ao golpe e libera seu Gomu Gomu no Down Gatling, uma chuva de socos que atravessa o corpo do Gorosei e o lança através de um prédio. Frank grita para Bonnie começar a se mover. Ela corre para o lado de Vegapunk, mas o cientista, com a voz fraca, diz a ela para ir sem ele, sabendo que, em sua condição, qualquer movimento brusco será fatal. Nesse momento, Kizaru retorna, preparando-se para aniquilar o grupo. Mas Sanji, em um flash de velocidade e fogo, intercepta e desvia o ataque de laser do almirante com um de seus chutes. Frank fica boquiaberto, incapaz de acreditar que Sanji conseguiu chutar a própria luz. Sanji, com um sorriso, atribui o feito ao poder do amor, o que deixa até mesmo normalmente impassível Kizaru surpreso. O grupo começa a correr em direção à costa nordeste, onde os gigantes estão, enquanto Luffy e Sanji ficam para trás para conter o almirante, que declara com um tom sombrio que, depois de toda essa bagunça, ele pelo menos precisa levar suas cabeças. Enquanto a batalha se reinicia, Saturno, que se regenera rapidamente do ataque de Luffy, é confrontado por duas figuras inesperadas que surgem das sombras, Valgur e Katarina Devon, dos piratas do Barba Negra. Devon, com um interesse mórbido e um sorriso cruel, comenta como é incomum e fascinante ver um dos 5 anciões na superfície. Com um movimento rápido, ela toca a perna de Saturno e declara, para o nada, que a missão deles está completa, aparentemente tendo copiado sua aparência. Saturno, intrigado e irritado, pergunta o que eles, os abutres do caos, estão fazendo em Egghead. Ele também expressa sua surpresa por ver alguém do nível 6 de Impel Down, como Devon, sendo subordinada a outro. A resposta de Devon é simples e cheia de uma convicção fanática, Barba Negra é especial. Saturno, para a surpresa dela, concorda, mencionando com um ar de quem sabe de tudo que conhece a linhagem especial dele. Saturno, então, pergunta qual é o objetivo final dos piratas do Barba Negra, o que eles realmente querem com todo o caos que continuam a criar pelo mundo. A resposta de Valgur é ambiciosa, direta e aterrorizante, nós queremos o mundo. Saturno tenta atacá-los, mas Valgur, com seus poderes da Vapu Vapu no Mi, teleporta os dois para longe, embora ainda dentro da ilha. Enquanto se preparam para partir de vez, eles são abordados por uma figura patética e desesperada, Caribou, o Homem Pântano, que esteve escondido no Sunny o tempo todo. Ele implora, se prostrando diante deles, para que o levem para conhecer o Barba Negra, a quem ele idolatra e por quem ele se lançou ao mar. O jogo em Egghead acabará de ganhar novos e perigosos jogadores, e segredos que eles carregavam poderiam mudar o rumo da história. Nossa história começa com uma cena de desespero e oportunismo. Caribou, o Homem Pântano que esteve se escondendo como um parasita no Thousand Sunny, está de joelhos, sob a mira da arma de Van Algur. Em um ato de pura covardia, ele implora por sua vida. Algur, com a desconfiança de um atirador de elite, diz que não confia nele, especialmente em um momento em que muitas pessoas querem a cabeça de Barba Negra. Mas Caribou, em sua ânsia de sobreviver, insiste que suas intenções são puras. Ele joga sua cartada final, uma isca irrecusável. Ele diz que, se o matarem ali e agora, eles perderão informações de valor incalculável. Intrigado, Algur questiona, e Caribou revela que sabe a identidade de Poseidon e a localização de Pluton, 2 das 3 armas ancestrais. A revelação faz com que Algur e Katarina Devon troquem um olhar, ponderando sobre a utilidade inesperada daquele covarde. Enquanto a conspiração se desenrola nas sombras, a batalha aberta em Egghead atinge um novo patamar de intensidade. A frota da marinha, impotente, assiste seus tiros de canhão se dissiparem inofensivamente contra os escudos bolha dos pacifistas Mark III. A vice-almirante Bluegrass, frustrada, lamenta a ironia de ter que destruir suas próprias armas mais avançadas. Um golpe financeiro e militar para a marinha. O vice-almirante Hound questiona em voz alta se não é tarde demais para cancelar o Buster Call, mas o vice-almirante Guillotine, com uma fúria justa em seus olhos, se recusa, declarando que Vegapunk é um traidor imperdoável por ter dado o comando dos pacifistas a uma pirata como Bonnie. Com um novo objetivo em mente, a estratégia da marinha muda. A prioridade agora é encontrar e matar Bonnie para retomar o controle de seu exército de clones. O vice-almirante Tossa, deduzindo sua rota de fuga, parte em uma perseguição veloz.
Ele a alcança, preparando-se para o golpe final. Mas antes que possa atacar, ele é esmagado no chão pelo pé colossal de Brogy, o gigante vermelho. A aparição repentina dos dois gigantes lendários de Elbaf, Dory e Brogy surpreende Bonnie, Frankie e Atlas. Os gigantes, com suas gargalhadas que soam como trovões, sem reconhecerem Frankie, dizem que vieram buscar a tripulação do Chapéu de Palha. Frankie, desconfiado, pergunta se são inimigos, mas os gigantes esclarecem que são amigos de Luffy e oferecem ajuda de qualquer maneira que puderem. Bonnie, em um ato de desespero e confiança, aponta para a batalha distante e pede que eles ajudem Luffy, Sanji e o Dr. Vegapunk. Sem um pingo de hesitação, Dory e Brogy partem naquela direção como dois deuses da guerra, deixando o grupo de Bonnie sob a proteção dos outros gigantes de sua tripulação. Os outros vice-almirantes na frota percebem que perderam contato com Tosa, confirmando a chegada de uma nova e poderosa força na ilha. Um deles, Pomsky, decide ir para a Terra para avaliar a situação. Bluegrass, por sua vez, instrui a vice-almirante Doll a usar uma das Sea Beast Weapons que ela está controlando para atacar pelo mar. Com um tom de veterana, ela pergunta a Doll se ela já lutou contra um gigante antes. Doll, com uma expressão nostálgica e um pouco triste, responde que sim, que já teve um oficial comandante que era um gigante, revelando para a surpresa de todos que ela serviu sob o comando de Jaguar de Saul. De volta ao centro da ilha, o grupo de Luffy está em uma situação crítica. Sanji, carregando Vegapunk, pergunta ao cientista como eles podem salvá-lo se não podem movê-lo sem matá-lo. Vegapunk, com a voz fraca, responde que, embora quisesse escapar, há coisas naquela ilha, talvez seu conhecimento, talvez o gigante de ferro, que ele ainda deseja proteger. Ele também revela, com um profundo pesar, que queria manter o segredo do comando de Bonnie até que ela ficasse mais velha, e que agora, por causa de suas ações, ela será caçada pelo resto da vida. Ele pede aos Chapéus de Palha que cuidem dela. Mas Sanji ignora os lamentos do cientista. Seu foco está na ameaça imediata. Saturn retornou e se transformou completamente em sua forma bestial, um monstro aracnídeo aterrorizante. Vendo suas pernas cobertas de um veneno borbulhante, Sanji grita para Luffy desviar. Luffy, em seu estado de Gear 5, faz isso com uma facilidade elástica e cômica. Por sua vez, ele grita para Sanji tirar Vegapunk dali, não importa o quanto o velho reclame. E como previsto, Vegapunk em seus braços exige ser colocado no chão. Sanji o ignora, continuando a correr. Nesse momento, Kizaru, em um flash de luz, ataca. Ele chuta Sanji para longe e, sem hesitação, apunhala Vegapunk com sua espada de luz. Sanji, no entanto, se recupera instantaneamente, sua resistência aprimorada, e pega o cientista novamente. Luffy grita para que ele corra para a entrada dos fundos. Kizaru tenta interceptá-lo mais uma vez, mas Luffy, com o poder de sua imaginação, cresce a um tamanho de gigante. Em um ato de poder avassalador, ele agarra o almirante Kizaru em sua mão direita e o rosto do Gorosei Saturno em sua mão esquerda. Com um aperto que faz até mesmo um homem de luz como Kizaru sangrar, ele declara com uma fúria divina que os dois não escaparão dele. Sanji, correndo pela sua vida com Vegapunk em seus braços, implora para que o cientista não morra. Ele nota com confusão que Vegapunk está sorrindo. De volta ao laboratório, em telas por todo o mundo, uma mensagem pré-gravada de Vegapunk começa a ser transmitida. Uma contagem regressiva aparece, capturando a atenção de todos, de civis em ilhas pacíficas a revolucionários em esconderijos secretos. E então, a imagem de Vegapunk surge, e ele anuncia para o mundo inteiro, com uma voz calma e resoluta, que irá contar a eles a verdade sobre a história. A verdade que o governo mundial tentou suprimir por 800 anos. A mensagem de Vegapunk, seu testamento final, está prestes a ser transmitida para todos. A revelação que o governo mundial temia mais do que qualquer arma está a segundos de ser exposta. O clímax de Egghead não é apenas uma batalha pela sobrevivência. É uma revolução da informação. E o gênio, mesmo à beira da morte, com um sorriso no rosto, prepara-se para dar seu checkmate final contra o mundo. O jogo havia mudado, e as regras estavam prestes a ser reescritas para sempre. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.